Bom dia, crianças. Bom dia, vocês todos. Hoje nós vamos ficar na página 130 do livro, o ciclo da água e relevo continental, tá? Tem alguns conceitos que são um pouquinho mais complicados e a gente vai ver aqui, ok? Então, o ciclo da água acontece por 4 passos, tá? Observe a Terra, né, com a sua atmosfera. Então, acontece as precipitações, que na verdade são neve, granizo e a chuva, né? Ao acontecer isso, a terra abarca essa água, infiltra através das plantas ou vai para os rios, enfim, vai para os mares, né? E ao ficar infiltrado na terra, essa água ela fica nos reservatórios abaixo das plantas, né? Abaixo do solo, abaixo do chão, né? Solo e chão é a mesma coisa. Solo é um nome científico para chão, para terra, né? E aí depois disso acontece a evaporação, ou seja, as plantas transpiram e jogam água na atmosfera, rios e mares, lagos, tudo evapora. Como eu dizia para vocês, nós estamos num oceano, no meio de um oceano invisível. Ao fazer isso, ao evaporar, forma-se a condensação, né, que nada mais é do que a formação de nuvens. Quando ela transborda, acontece o resfriamento e cai de novo na terra através das precipitações, ok? Então vem aí o estado líquido, que é quando acontece a formação de nuvens e derrama através das águas, é a transformação em estado líquido. Gasoso é quando evapora através das plantas, certo? E solidificação é a formação das nuvens, ok? Ou, por exemplo, o acontecimento de granizo, né? Enfim, a precipitação, a formação das nuvens, quando acontece, ela encharca tanto que derrama as águas. Olha só, quem faz essas águas infiltrar? As raízes das plantas. E professora, e se essas raízes, se as plantas forem retiradas do chão, da terra, forem desmatadas, queimadas, vai acontecer a filtração? Não, né? A gente sabe que no planeta hoje já tem alguns lugares que chove mais, outros que chovem muito menos. Alguns lugares, como o Nordeste, é natural isso acontecer, mas em outros lugares, né, como por exemplo Rio Grande do Sul, tem momentos que lá está em seca. É também por uma questão da Amazônia, né? É também pela questão do desmatamento, né? E muitas vezes nesses lugares acontecem enxurradas, né? Que são grandes chuvas que dá de um dia para o outro e alastra tudo, e inunda tudo e mata pessoas, principalmente nas áreas urbanas, ok? Então, quando essa água ela cai no chão, muitas vezes acontece o escoamento superficial da água, né? Que ela se alastra, certo? Transformando rochas, transformando o solo, levando rochas e solos para lugares mais baixos, tá? Que é chamado isso de lixiviação, tá bom? Lixiviação é a lavagem do solo, certo? E, pessoal, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Professora, me dê um exemplo que eu não estou sabendo o que é lixiviação. Acontece, por exemplo, aqui no bairro Frei Damião, ok? Então tem no meio das ruas, a gente sabe que tem rochas, né? Aquelas pedrinhas que é chamada de paralelepípedo, ou de rochas mesmo. E aí quando chove, alguns lugares que não são calçados e outros que são, a água lava aquilo, tá? E leva para lugares mais baixos, ok? Na minha rua acontece muito isso. Lá no Atacadão fica cheio de areia, porque é mais baixo que minha casa. Então isso acontece a lixiviação. E se isso for na zona rural, professora, nos sítios? Acontece muito mais. Então tá lá o relevo muito bonito, desmataram, né, as áreas inclinadas, vem a chuva, leva o solo, certo, para os lugares mais baixos, para os rios, para os vales. Vales são lugares baixos.
para o oceano. E se for, professora, na zona urbana, por exemplo, onde as pessoas jogam muito lixo, olha aí o cuidado com relação ao nosso lixo, não jogar nas ruas. A gente vê pessoas jogando lixo até mesmo por janela de carro, certo? Então isso está errado. É necessário a gente guardar o lixo, já que não tem na nossa cidade um lugar específico para tratar o nosso lixo, mas pelo menos a prefeitura pega o lixo e leva para um lugar específico, que a gente pelo menos coloca na sacola e leva. Porque ao passo que eu jogo na rua, eu estou fazendo com que aquele lixo vá para as bocas de lobo, certo? Para os bueiros, e aquilo vai incentivar a inundação, fazendo com que entre nas casas aquela água e derrube até casas, certo? Então a gente está praticando o mal, ok? Então a água ela participa da deposição de materiais em lugares baixos e também do transporte. Ela leva e ela deposita, certo? A área de vegetação ela deve ser respeitada. Hoje é necessário que a gente se volte para a plantação de árvores, porque a natureza ela já está desgastada com relação à retirada e a queimadas, né, da vegetação. E quanto menos tiver vegetação, mais vai ficar quente, certo? A nossa região já é uma região quente e sem árvore fica muito pior, certo? A gente anda nas ruas e o pessoal cortando as árvores. Tem lá os seus motivos, né, que eu não sei quais são, mas que fica mais quente, fica. Se você observar na sua casa, se tiver uma planta, naquele ambiente de planta é um pouco mais frio. Então pense bem nisso. Então, jogar lixo, esse lixo vai para o rio um dia e ele vai cair no Pacífico, ele vai cair no Atlântico, né? No nosso caso brasileiro vai cair no Atlântico, mas os oceanos eles estão ligados. E aí eles vão para onde as correntes marítimas vão levar. Então, a gente está sujando o planeta, certo? E o que é que acontece? Professora, como é que eu posso evitar o lixo? Guardar na sacolinha, entregar ao carro da prefeitura, tá? Na cidade, por exemplo, o que é que acontece quando acontecem chuvas de grande intensidade? Você viu no Rio Grande do Sul o que aconteceu com aquela cidade, tá? Rio Grande do Sul é uma região um pouco alta, tá? Então, as pessoas e a prefeitura permite, que não é para permitir, construção em áreas de risco, por exemplo, em áreas que seja inclinada, certo? Em montanhas, em morros, acontece o deslizamento porque o solo encharca tanto que não suporta aquele peso em cima de si, e aí as casas descem e as famílias, muitas famílias morrem por isso, tá bom? Então, pessoal, estudem. E professor, o que é que a prefeitura deu aí uma ideia para o que é que a prefeitura pode fazer para evitar isso? A prefeitura pode conscientizar a população, né, a respeito do lixo, colocar no lugar certo, a questão da educação ambiental, não só nas escolas, mas aos moradores. E a prefeitura também pode proibir essas construções em lugares de risco, certo? Muitas vezes famílias que moram em lugares de risco não têm condição financeira nenhuma. E a prefeitura que tem que se virar para colocar aquela família em algum lugar que não seja em área de risco, porque está colocando a vida das pessoas em risco, né? Então, olhem na página 130 a 134, que é o estudo sobre o ciclo da água, né, e o relevo continental, mas eu só quero até a 134, 130 a 134 no livro de vocês, ok? E vocês vão fazer o seguinte para mim, vou colocar o bilhetinho, observar nos jornais áreas, regiões do planeta que está acontecendo muitas chuvas, certo? É isso que eu quero. Beijo e bom dia.